Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à aula de número 5 do curso avançado do Grupo Pro, módulo B. E hoje nós vamos estar falando sobre um assunto que é bastante recorrente em maratonas de programação e também em questões de programação competitiva no geral, que é a Segment Tree, ou então em português, árvores de segmentos. Quem vai estar ministrando a aula hoje sou eu, Gustavo Jorge, e o Leonardo Porto. E só para dar aqui os devidos créditos, né? O material dessa aula foi fortemente baseada na página educacional do Codeforces e também na aula do Bruno Monteiro, da Federal de Minas Gerais, e também na aula da Unesp. Vou deixar todos os links para esses materiais, tanto no final da apresentação, quanto aqui na descrição no YouTube, certo? Então vamos lá. Eu gosto sempre de começar com o problema norteador. Então, eu trouxe esse aqui, que é o Range Minimal Carry, que é bastante famoso aí, bastante conhecido. E, bom, qual é a razão de existir, né, da Segment Tree? Ou seja, qual o problema a Segment Tree ela veio resolver que estruturas que nós estudamos anteriormente não conseguiam resolver ou então não resolviam da melhor forma possível? Ou então, ao menos, apresentar para vocês aqui uma nova alternativa, né, à resolução de certos problemas. Bom, então esse aqui que é a descrição do problema. Então, uma descrição bem simples, dado uma array de tamanho n, uma array qualquer, e o intervalo LR, qual é o menor elemento dentro desse intervalo? Então, aqui está o intervalo, né? O intervalo aqui eu trouxe, por exemplo, como exemplo, o L começando em 2 e o R terminando em 6. E analisando aqui rapidamente, consegue perceber que o mínimo é o 3. Bom, qual seria a solução mais trivial, a solução mais ingênua, digamos, para esse problema? Basicamente seria a gente utilizar alguma estrutura de repetição, como um for, a gente iria varrer todo esse vetor, e assim que a gente encontrasse os índices, né, correspondentes a esse intervalo de interesse, nós utilizaríamos ali algum tipo de variável auxiliar para armazenar o menor valor, que no caso seria o 3, tá? Então uma solução bem simples, trivial, tranquila de ser feita. Qual seria a complexidade dessa solução? Seria a complexidade O de n, porque no pior caso, o intervalo fornecido ele pode ser o próprio vetor, certo? Então, eu posso ter aqui no pior caso o L sendo igual a 0 e o R sendo igual a 7, certo? E, bom, qual é o problema disso? O problema disso é que essa solução mais trivial é para somente uma única consulta, ou ao longo do vídeo vou chamar também de carry. Então, é para uma única carry, uma única consulta. Ou seja, o que aconteceria se para esse mesmo array aqui para cada eu realizasse consecutivas consultas, ou seja, para este mesmo array aqui eu fizesse perguntas para diferentes intervalos, querendo saber sempre, dado esse intervalo aqui arbitrário que eu escolhi dentro desse array, qual é o menor elemento desse intervalo? Bom, isso é um problema porque não somente o vetor pode ser muito grande, como aqui um exemplo 10 a quinta, né, elementos, mas também posso ter muitas carries, ou seja, muitas consultas consecutivas dentro ali de um mesmo vetor, para diferentes intervalos dentro desse vetor, certo? E pela força bruta, que foi a solução que a gente trabalhou anteriormente, para cada carry, no pior caso, nós teríamos que varrer todo o vetor e, portanto, nós teríamos um custo por carry linear, certo? Então, O de n por carry. Então, o custo total, considerando as carries, seria Q vezes N, né? Q é a quantidade de carries e N seria o tamanho máximo do vetor. E seguindo esses números aqui que eu trouxe como exemplo, a gente poderia ter uma quantidade muito grande de operações. E como nós aprendemos em outras aulas, isso acaba sendo algo muito lento. Então, qual alternativa a gente poderia resolver aqui, né, para tentar resolver esse problema? A pergunta é: existe alguma estrutura que a gente consiga, de maneira mais inteligente, varrer o vetor, né, acessar os elementos do meu vetor, sem necessariamente precisar varrer ele, percorrer ele por completo, no pior caso, porque se sim, eu vou conseguir reduzir essa complexidade por carry, porque perceba que a quantidade de carries não vai diminuir, é justamente o Q, mas o problema está nisso aqui, né, é a complexidade por carry. Então a ideia é, existe alguma estrutura que eu consiga reduzir essa complexidade, que eu não precise necessariamente percorrer todo o vetor? E sim, existe. Essa estrutura é justamente a árvore de segmentos. Mas antes de falar sobre a árvore de segmento em si, eu gostaria de estabelecer
alguns contratos, algumas coisas interessantes aqui ao longo dessa aula. O primeiro é que nós não vamos estar trabalhando sobre árvores, né? Embora o nome seja Segment Tree. Nós vamos estar trabalhando sobre arrays, sobre vetores. Então, as operações que vamos realizar são sobre arrays, certo? Mais especificamente, nosso objetivo é responder a consultas ou então a queries que vão analisar somente uma parte desse array, não ele por completo. E essa parte do array é justamente o que nós chamamos de subarray ou então de segmento. E essas consultas que eu vou estar fazendo, né, para pedaços desse array podem pedir diferentes informações sobre esses intervalos. Então, eu posso, como eu mostrei no exemplo anterior, eu posso pedir qual é o elemento mínimo dentro desse intervalo aqui, posso pedir o elemento máximo, a soma, o produto desses elementos e diversas outras operações, certo? Bom, então, agora realmente o que é a Segment Tree? Como eu falei anteriormente, a Segment Tree é justamente a resposta àquela nossa pergunta. Então, é uma estrutura capaz de responder rapidamente a consultas que são feitas a segmentos ou então intervalos dentro de um array. Qual é a ideia principal da Segment Tree? É basicamente dividir o vetor, o array, em blocos ou então em segmentos de forma hierárquica, certo? Então, por isso que o nome é Segment Tree. Então, eu vou estar dividindo o meu vetor em segmentos, em pedaços menores, e eu vou ter que organizar esses segmentos em alguma estrutura de forma hierárquica. A estrutura utilizada vai ser uma árvore, tudo bem? E essa ideia aqui, ela vai ser executada de forma a garantir duas coisas. A primeira é que qualquer intervalo fornecido ali pela consulta LR, esse intervalo ele vai poder ser obtido, poder ser construído somente combinando segmentos menores que já estão pré-calculados e armazenados na árvore. Ou seja, por exemplo, dado um array muito grande e um segmento também muito grande contido dentro desse array, nós vamos conseguir construir esse segmento maior somente combinando segmentos menores que unidos formam esse segmento maior, certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós precisamos encontrar, dado um segmento muito grande, nós precisamos encontrar os segmentos menores, né? E combinar eles de forma eficiente. E nós vamos utilizar justamente a própria estrutura da árvore para tal. Bom, no final, como é que seria responder uma pergunta utilizando uma segment tree, né? Uma consulta. Então, para responder uma consulta, dado um determinado intervalo, dado um determinado segmento, novamente, imagine comigo um vetor muito grande, um segmento muito grande contido dentro desse vetor, e eu quero saber, por exemplo, o menor elemento dentro desse segmento. Vocês concordam comigo que para saber o menor elemento de um segmento maior, basta eu saber qual seria o menor elemento de todos os segmentos que combinados formam esse segmento maior? É por isso que aqui no slide eu coloquei que para uma consulta em um determinado intervalo LR, basta combinar as respostas dos segmentos já armazenados na árvore. Então perceba que aqui que está realmente a beleza da SegTree, né? Nós não precisamos percorrer o array inteiro. Então, dado um segmento grande ali que nós queremos fazer uma consulta, para saber uma determinada informação desse segmento, basta combinar as respostas ou então as informações dos segmentos menores que compõem esse segmento maior, certo? Bom, pessoal, então eu trouxe aqui um exemplo, né, algo mais visual, um pouco mais didático aqui, para que vocês possam entender agora realmente como é que funciona uma representação da SegTree, certo? Bom, aqui embaixo eu tenho basicamente o vetor que a gente tem trabalhado até então, aquele vetor de 8 posições, certo? Indexado de 0 a 7. E a Segment Tree é uma árvore, né? Então, como qualquer árvore, precisa de uma raiz. Então, eis aqui a raiz da Segment Tree. E lembrando sempre daquela estrutura hierárquica que eu comentei com vocês, a raiz aqui, então, ela vai representar o vetor por completo. Ou seja, qual seria o maior segmento que eu poderia ter dentro de um vetor? Seria justamente o próprio vetor. Então, por isso aqui que vocês percebam que tem um rótulo, né? Em colchetes, que começa em 0 e termina em 7 aqui, né? O índice começa em 0 e termina em 7, basicamente representando o segmento que aquele nó representa, né? Ou seja, todo o vetor, tudo bem? E dado um nó, agora eu preciso descobrir quem é o seu nó filho à esquerda e o seu nó filho à direita. E para isso, nós vamos simplesmente pegar o segmento, né, o intervalo que o nó pai está representando e dividir ele no meio. Então eu vou ter aqui um nó filho mais à esquerda e um nó filho mais à direita. Perceba agora que de 0 a 3 e de 4 a 7. A gente pegou esse intervalo aqui do nó pai e dividiu ao meio.
É bem parecido com, por exemplo, busca binária, né? Vai dividindo ao meio até chegar no caso, digamos assim, base, que seria o caso mais simples, né? Que seria as folhas, que neste caso aqui seriam exatamente o próprio vetor, certas posições do próprio vetor. Bom, então na posição aqui mais à esquerda, a gente dividiria de novo. Então vou ter um filho representando o segmento mais à esquerda, um filho representando o segmento mais à direita, depois novamente um filho mais à esquerda e um filho mais à direita, e por fim chegando, fazendo isso, né, recursivamente até nós chegarmos às folhas, que seriam as posições do próprio vetor. Tudo bem? Então isso aqui é que é a nossa árvore de segmentos. Está aqui apresentada devidamente para vocês. E, bom, vou trazer algumas propriedades sobre essa árvore, né? Primeiro, para deixar claro, o que que cada nó representa? Cada nó representa um segmento, ou então um intervalo dentro do vetor. Então, por exemplo, aqui, este nó aqui representa o intervalo que vai de 0 a 7, ou seja, o segmento que representa todo o vetor. Aqui representa o segmento que vai de 0 a 3, e assim sucessivamente, certo? E isso aqui está indicado justamente por esse rótulo aqui, utilizando esses colchetes aqui, mostrando o início e o fim do intervalo do segmento. Bom, nós precisamos de alguma forma, né, percorrer toda essa árvore, né, começando aqui da raiz, percorrendo essa árvore aqui para seus nossos filhos e tudo mais. E para isso, a gente precisa que saber, dado um nó, quais são os seus nós filhos, certo? Quem é o seu nó filho à esquerda e o seu nó filho à direita. E para isso, nós utilizamos aqui de um esquemazinho de rotulação em que dado um nó, o seu filho mais à esquerda, ele vai estar em 2n, né? N aqui é o rótulo do nó pai, e o seu filho à direita vai estar em 2n mais 1, tá? Então, por exemplo, aqui o 2, o seu filho à esquerda vai estar em 2n, ou seja, 2 vezes 2, 4, e o seu filho à direita vai estar em 2n mais 1, 2 vezes 2, 4 mais 1, 5, que é o seu filho mais à direita. Tudo bem? Isso aqui é uma rotulação que está em vermelho aqui, que a gente só utilizou para percorrer essa árvore. Vai ser bastante importante durante o processo de implementação que o Leonardo vai mostrar, certo? Bom, eu mostrei o que cada nó representa, mas o que cada nó vai armazenar. Eu trouxe aqui no card que em cada nó nós armazenamos a informação agregada daquele intervalo. Lembra que eu falei que a gente poderia fazer diferentes perguntas para esses intervalos? Qual a informação agregada que nós estamos trabalhando, né, até o momento? É justamente a informação do elemento mínimo, do menor elemento dentro de um segmento, dentro de um intervalo. Então, quando eu falo informação agregada desse intervalo, é exatamente essa informação: mínimo, máximo, a soma, o produto. Então, por exemplo, começando aqui pelo nó mais à esquerda, né, extrema esquerda aqui, que é o nó 4, ele representa o intervalo de 0 a 1, certo? E a informação que nós vamos armazenar aqui é a informação agregada desse intervalo, que é exatamente o elemento mínimo entre 1 e 4, ou seja, o 1. No nó da segtri aqui, o nó 5, né, a mais à direita, ele vai armazenar a informação agregada desse intervalo, que ele representa, que é o intervalo que vai do 2 até o 3, e exatamente aqui o menor elemento, que é o elemento 3. A gente vai fazer isso, né, sucessivamente até a gente conseguir construir toda a nossa árvore, certo? Como está aqui. E, bom, dito isso, a gente tem que, por exemplo, aqui no nó raiz, esse valor 1 aqui é exatamente a informação agregada de todo o vetor, já que a raiz representa o maior segmento possível, que seria todo o vetor. Então, o 1 aqui seria o menor elemento do vetor, que vocês podem confirmar aqui, somente olhando aqui o vetor. Tudo bem? Bom, então, como é que funcionaria, de maneira bem simples, uma consulta, por exemplo, aqui na nossa segtree? Eu tenho aqui que eu quero descobrir o menor elemento dentro desse segmento, né? É formado aqui pelos nós 10, 11, 12, 13 e 14, mas que vai do segmento 1, ou perdão, do segmento 2 até o segmento 6, né? Que não está aqui representado no rótulo. Então, como é que. A ideia é basicamente a seguinte: é, a consulta ela sempre vai ser feita a partir da raiz, certo? Então vocês concordam comigo que a ideia é sempre buscar os nós mais próximos da raiz, ou seja, quanto mais próximo da raiz, maior vai ser a nossa esperança de que essa complexidade vai ser menor, certo? Então a gente quer percorrer a menor quantidade possível de nós dentro da segtree. Então nós buscamos duas coisas então, em termos de eficiência.
esses nós mais próximos da raiz, e nós queremos, obviamente, nós que representem o nosso intervalo de interesse, ou seja, nós queremos nós que estejam contidos dentro desse intervalo. Não adianta, por exemplo, se o intervalo é de 2 até o 6, não adianta, por exemplo, eu pegar esse nó que representa o intervalo que vai de 0 até 1, certo? É um intervalo disjunto, não me interessa. Então, pausa aí e tente pensar, quais seriam os nós da SegTree que melhor representaria esse intervalo de maneira mais eficiente. Dito isso, seriam justamente os nós 5, 6 e 14, porque, primeiro, eles são os nós mais próximos da raiz e também são os nós que estão contidos dentro desse intervalo de interesse. Perceba que nós conseguimos construir o segmento que nós estamos interessados, que vai do 2 até o 6. Então, o primeiro nó aqui, ele contém o intervalo, né, de 2 a 3, depois aqui eu tenho de 4 a 5, e aqui seria do 6 ao 6, né? Então, essa aqui é a beleza da SegTree, como já falei anteriormente. Nós estamos implicitamente olhando para todo esse intervalo, mas sem necessariamente ter que percorrer todos os seus elementos, somente percorrendo a própria SegTree, certo? Bom, pessoal, então eu trouxe aqui agora para finalizar algumas propriedades, né, sobre a estrutura da Segment Tree, iniciando aqui sobre a sua altura. A altura Segment Tree, inicialmente, né, na sua base, nós temos N elementos. Em um nível superior, nós temos a metade desses elementos, depois a metade dessa metade. Então, é basicamente a quantidade de vezes que nós conseguimos dividir o N por 2, certo? Né, em sua metade. Então, isso nada mais é do que o log de N, certo? Então, a altura vai ser log de N, e a altura assintótica, né, da Segment Tree é log de N, e então é uma árvore bem achatada, né, baixa. E isso é importante porque é aqui que mora o segredo, né, para redução da complexidade por carry. Então, por consulta, antes nós tínhamos aqui algo linear, O de N, e agora, por causa da estrutura da árvore, nós temos algo que é logaritmo, certo? Bom, então, o que temos aqui é uma árvore de consulta, ela tem esse tamanho assintótico log n, e o número de nós é exatamente 2n-1. Nós temos três operações principais na árvore de segmentos, que é a função de build, que é para construir a árvore, então, que é linear. Temos a função aqui de carry, que é justamente para fazer consultas na árvore, e de update, que é para atualizar os elementos da minha segtree e do meu vetor quando for necessário, essas duas últimas aqui sendo log n. E como eu já falei inúmeras vezes durante a aula, é uma estrutura muito versátil, nós podemos extrair inúmeras informações dentro desses segmentos, como soma, mínimo, máximo, produto, enfim. Mas o quão longe nós podemos ir, né? Basicamente é qualquer operação associativa. Uma operação associativa é aquela operação que, independente da forma como eu agrupar os operandos, o resultado sempre vai ser o mesmo. Como é o caso da soma, por exemplo, né? Independente da forma como eu somar os elementos, a soma, o resultado vai ser igual. Então, como a ideia aqui é, dado um segmento maior, a gente conseguir combinar resultado de segmentos segmentos menores, para conseguir fazer essa combinação, nós precisamos de uma função, uma operação que seja associativa, porque a forma como nós combinamos esses segmentos, ela pode variar, certo? E não pode mudar o resultado, ok? Bom, eu trouxe esse último slide aqui somente como uma curiosidade, porque quando eu estudava Segment Tree, eu tive essa pergunta, e principalmente quando nós estamos trabalhando com a função de soma, certo? Como ali a informação agregada de cada segmento. Por que não utilizar somente o prefix sum? E por que usar a SegTree, né? O prefix sum, ele é muito bom, a estrutura interessante, ela é construída também linear, certo? Então também é O de N, só que a consulta é constante, é O de 1. Mas ela tem um problema muito grande porque ela funciona somente para consultas e não para atualizações. Então, quando o único elemento do array muda, eu preciso atualizar todo o prefixão, né? Todo o prefixão precisa ser recalculado, e isso, basicamente, no pior caso, pode ser O de N novamente. Então, para cada atualização, eu preciso reconstruir a minha prefixão, isso pode dar um problema. E na Segment Tree isso não acontece, né? Então, sempre que nós atualizamos, nós vamos estar fazendo isso aí em log n, independente da quantidade de vezes que nós precisamos fazer isso, e não em n, né?
quando nós atualizamos, ok? Isso só funciona para operações com o inverso, como é o caso da própria soma, né? Por isso que prefixar. Tem como você utilizar o prefixo para ser prefixo de mínimo, de máximo, mas como essas operações de mínimo e máximo, por exemplo, elas não possuem inverso, então a gente não consegue, por exemplo, retirar um pedaço, retirar um segmento que nós não queremos para somente usar um pedaço desse segmento. Nós não temos como desfazer essas operações, certo? Bom, então essa aqui foi minha apresentação. Agora o Leonardo vai mostrar a implementação, principalmente dessas três operações básicas aqui, principais da Segment Tree, ok? Valeu! E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é Leonardo Porto. Eu vou continuar nossa aula de Segment 3 do Grupo Pro da UFBA. Aula que quem começou foi Gustavo. Eu vou concluir aqui falando sobre implementação, ok? É, ok. Então, vocês já aprenderam a teoria de Segment Tree e basicamente como ela funciona, o que ela faz e que problema ela resolve. Então, a gente vai começar a falar de como a gente vai implementar ela em código aqui no C++, beleza? Primeiro é o seguinte, a gente precisa representar os nossos vértices da nossa árvore, certo? E se a gente olhar aqui atrás, o nosso vértice da nossa árvore é esse carinha aqui. O que a gente precisa nele? A gente precisa de um índice para ele. Nesse momento aqui o índice só foi usado didaticamente, mas isso aqui vai ser importante depois. A gente precisa saber o intervalo que ele representa. E a gente precisa saber o mínimo desse intervalo, certo? Porque essa aqui é a função da segment tree. Ué, mas se a gente olhar aqui, esse struct node, que representa o nosso vértice, só tem o mínimo, né? Bom, a gente vai ver durante a implementação o seguinte. A gente realmente não quer calcular o mínimo. Então a gente precisa dele mesmo já calculado aqui. A gente não quer ter que recalcular ele, porque esse é o problema que a gente está querendo resolver com a segment tree. Então a gente precisa dele. Mais outros valores, então o índice e o intervalo, o left e right, né? A gente vai conseguir construir durante a nossa consulta, ou nossa construção de árvore e a nossa atualização. Ok? Então a gente não vai precisar deles. Então vocês vão confiar em mim agora que por enquanto a gente só precisa do min. Beleza. É, aqui é a declaração da segment tree mesmo. E aí, o que a gente precisa na segment tree? Bom, a gente precisa construir ela usando o nosso vetor original, que é essa lista aqui. E a gente precisa do, do tamanho desse vetor. Beleza. E aí, quando a gente fizer isso com o nosso vetor original, a gente precisa guardar esse n, porque ele vai ser importante usar mais tarde. A gente não precisa guardar a nossa lista, porque ela vai estar inclusa na nossa segment tree, mas a gente precisa da segment tree, que é isso aqui. Um vector de node, ou seja, um vetor de vértices, chamado segtree. Ok, então isso aqui é o suficiente, né? O n vai ajudar a gente a não se repetir no código. E a segtree é onde a gente vai guardar os nossos vértices, né? Perfeito, beleza. Como é que a gente vai construir isso aqui então? Primeiro a gente guarda o nosso n, depois a gente vai declarar um vetor de node e atribuir ele a esse vetor aqui, que é o que a gente representa. E depois a gente vai chamar a função de build que vai popular esse vetor com os valores que a gente quer. Só que primeiro de tudo a gente vai notar uma coisa estranha aqui. Essa segtree tá com tamanho n vezes 4. Mas isso aqui não foi muito discutido, né? Vamos olhar aqui atrás e pensar se esse valor aqui é um bom valor. O que aquele valor quer dizer? Que a gente vai ter espaço para guardar n vezes 4 vértices na nossa árvore. Mas a gente precisa de tudo isso? É isso que a gente vai discutir aqui para ver se realmente é o que a gente precisa. Vocês não estão vendo aqui atrás, porque eu tô com a câmera na frente, mas aqui tem... Eu posso... Na verdade, eu vou tirar. Pronto. Isso aqui é a nossa segment tree. E a gente sabe que no primeiro nível dela, no nível mais baixo... Opa! Aqui, no nível mais baixo, a gente tem folhas, certo? Eu vou colocar aqui para ficar mais fácil de ver. Pronto. A gente tem as folhas da nossa árvore, que são o nosso próprio vetor. Então, nesse primeiro nível, a gente vai ter n valores, ou seja, n vértices que a gente precisa guardar. No nível acima, n sobre 2, porque para cada vértice daqui a gente representa os dois de baixo. Então, para cada dois no de baixo, a gente tem só um no de cima. Então, a gente dividiu por 2, né? E esse é o padrão que se repete. Então, no nível acima, n sobre 4, no nível acima seria n sobre 8, né? E aqui tem 8 valores, 8 sobre 8 dá 1. Então, a gente vai dividindo por 2 até n sumir. Se n fosse não fosse discreto, fosse número real, ele nunca ia sumir, né? Se dividindo ele por 2, ele ia ficando pequeno, 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 mas nunca ia virar zero. Como é discreto, ele vira zero em algum momento, sim. Então, a gente para de representar nossa árvore. Beleza. E quanto é que vai dar essa conta aí?
Bom, a gente tem n no primeiro nível, n sobre 2 no segundo, n sobre 4 no próximo, n sobre 8 no próximo e assim por diante. Essa conta aqui é a mesma coisa de você pegar n e multiplicar por essa série. Se vocês fizerem a distributiva aqui, vocês vão ver que é igual. E essa série aqui, quando você faz 1 sobre 2 elevado a n, 2 elevado a x, para não confundir a variável, 2 elevado a x, e x tende a infinito, essa série aqui converge para 2. Isso aqui vai dar exatamente 2. 2. Só que isso aqui não vai convergir para infinito de verdade, né? Porque isso aqui não vai ser uma série infinita de verdade. Porque a gente está falando aqui de espaço-memória do nosso computador e de uma árvore que acaba. A árvore, ela acaba e a gente está falando de coisas discretas aqui. Então isso aqui não vai convergir para 2 exatamente. Vai dar mais ou menos 2, ok? Porque vão ficar faltando os valores no final aqui, teoricamente. Porque alguma hora ela vai acabar. Então vai dar o quê? Um pouco menos de 2. Beleza. N vezes uma coisa que é um pouco menos de 2, vai dar mais ou menos N vezes 2, beleza? E se a gente vier aqui na árvore e conferir, a gente vai ver que isso aqui tá certo. Porque aqui nesse nível tem 8, mais 4, 12, mais 2, 14, mais 1, 15. 15 dá quase 16, e 16 é o nosso N sobre 2, né? Já que o nosso N é 8. Então, ok, bateu. Beleza. Então por que tem 4N e não 2N? Porque é o seguinte, essa árvore de exemplo aqui, ela não é uma árvore qualquer. Ela foi pensada para ser um bom exemplo, por quê? Porque a base dela, né, o número de folhas que ela tem, ou o tamanho do nosso vetor, pode chamar de várias maneiras isso aqui, é uma potência de 2. 8 é 2 sobre 3. Ou seja, a cada nível quando a gente divide sobre 2, isso aqui sempre vai dar um número inteiro. Os únicos números que a gente consegue dividir por 2 e sempre vai dar um número inteiro, e dividir por 2 várias vezes, são potências de 2. Ok? Então 8 sobre 2 é 4, 4 é a potência de 2, dividido sobre 2 de novo dá 2, dividido sobre 2 de novo dá 1. Então, todos esses números aqui, 1, 2, 4 e 8, todos potências de 2. Então, vai dar essa árvore comportada, né? Essa árvore perfeitinha. Só que nem sempre isso acontece. Pode ser que nossa árvore não seja tão comportada assim, seja uma árvore com tamanho ímpar, por exemplo, você já não consegue dividir por 2 nem no primeiro nível. E aí, o que a gente faz? Essa árvore, ela vai ter mais do que 2n vértices para representar ela. Vai ser um pouco mais que isso. Cada caso vai ter um número exato representando, pode ser 2n, 2n mais 5, enfim, vão ser valores um pouco maiores que 2n. É, e, assim, não vale explicar por que que a gente vai... Não vale explicar por que que o pior caso é 4n. Porque o pior caso, esses casos onde isso acontece são para n's grandes. Então a gente não vai conseguir mostrar isso aqui muito fácil. Mas a gente consegue mostrar que 4n é um upper bound, que 4n com certeza vai representar. Por que isso? Porque se a gente tiver uma árvore de tamanho n, quer dizer, se a gente tiver um vetor de tamanho n, a árvore tem que ter tamanho 2n para potência, certo? Potência de 2. N potência de 2. Vamos pegar a próxima potência de 2. Qual é ela? 2n, certo? E qual é o tamanho da árvore? 4n. Ou seja, todas as nossas árvores que não são potências de 2 e que são maiores do que n menores que 2n, ou seja, que estão entre essas duas potências, vão estar aqui, né? Certo? Então suponha uma potência de 2, suponha a próxima potência de 2. Isso aqui pode ser qualquer um. Então a gente sabe que todas as árvores entre essas duas potências de 2, as árvores que representam vetores que estão entre essas duas potências de 2, também tem que estar aqui no meio, né? É uma boa intuição. Não vou provar para vocês, mas é uma boa intuição. Ou seja, nossa árvore vai ter um tamanho que vai estar entre 2n e entre 4n, porque ela representa um vetor que está entre n e 2n. Então 4n, a gente sabe que não vai passar, porque teria que ter esse tamanho aqui para passar. Beleza? Ok. Então, 4n aqui, não veio do nada, é um upper bound. Na verdade, tem alguns casos que chega realmente bem perto disso. Mesmo que não seja o próprio 2n, casos menores que chegam muito perto disso, mas isso acontece para n's grandes. Então é difícil de mostrar. Então, a gente sabe que o n vezes 4 funciona e é o melhor que a gente consegue. Beleza. Agora a gente vai usar essa função de build, né? Porque essa função de construtor, ela não constrói realmente a nossa árvore, ela só declara as variáveis. Agora isso aqui vai popular a árvore. O que eu quero dizer com popular? A gente tem um vetor vazio aqui, né? Quando você declara um vetor, ele está todo zerado. A gente quer que esse aqui seja um vetor útil. E essa função vai funcionar da seguinte maneira. Ela vai ser uma função recursiva e que na declaração dela, ela vai ter os seguintes valores. I,
que é o índice do nosso vértice nesse vetor aqui, beleza? Não necessariamente isso aqui, assim, pode não seguir uma ordem muito óbvia, na verdade a gente não quer, a gente não tá muito interessado em quem é esse I toda hora, mas a gente vai usar ele aqui bastante. É o nosso índice do vetor, ok? Então a gente tá chamando aqui, por exemplo, quando a gente chama esse build aqui, que o índice do nosso vértice mais alto, que é esse cara aqui, é 1. Podia ser 0 também, mas 1 vai ficar um pouco mais fácil o código, aí eu vou mostrar pra vocês. Então, o índice do nosso primeiro vetor, do nosso primeiro vértice, no nosso vetor de vértices, é 1. Definimos isso aqui. Beleza. A gente vai ter que passar para ela também a nossa lista, que é o nosso vetor original, e esses dois valores aqui, left e right. O que é isso, left e right? São esses dois valores aqui. Esse 0 aqui é o left, esse 7 aqui é o right. Para esse vértice aqui, o 4 é o left, o 5 é o right. Left é o número à esquerda do nosso intervalo, ou seja, o menor número do nosso intervalo. É o índice menor que representa o nosso intervalo no vetor normal, né? No vetor original. Então, por exemplo, aqui é de 0 a 7, quer dizer que ele representa o nosso vetor original do índice 0 dele até o índice 7 dele. Não é o índice daquele vetor segtree, é do vetor lista, que a gente está chamando de lista aqui, ok? Então, por exemplo, se fosse do segtree, aqui seria tipo de 8 a 15. Mas a gente não está pensando nisso, a gente está pensando no nosso vetor original. Quem são os índices desses caras aqui no nosso vetor original? Esse aqui é 0, esse aqui é 7, porque ele tem 8 posições, ok? Então, left e right são os índices que representam, respectivamente, o primeiro e o último valor do nosso intervalo. Beleza. Left e right. Vamos olhar aqui a implementação disso. Beleza. Na nossa construção da nossa árvore, a gente vai ter que, no mínimo, passar pelos vértices. Vocês não concordam comigo? A gente precisa passar pelos vértices para guardar o que a gente quer guardar neles, quando a gente vai construir a nossa árvore. Beleza. Então, quando a gente vai passando pelos nossos vértices, e o nosso vértice tiver um intervalo que ele está representando, que é left igual a right, ou seja, ele está representando um intervalo em que o primeiro valor do nosso intervalo está na mesma posição do nosso último. Ou seja, só tem dois valores não podem ocupar a mesma posição, né? Então só tem um valor. Ou então o mínimo do intervalo, por exemplo, de 1 a 1, de 2 a 2, de left a left ou de right a right, vai ser o valor que está na posição left ou na posição right, né? Tanto faz aqui você escolher um, nesse caso aqui a gente escolheu o left. Ou seja, segtree no nosso índice i, cuja construção vocês vão ver acontecendo depois, ponto min, porque é esse cara aqui, né? É igual à nossa lista no índice left. Ou seja, a gente está acessando a segtree usando o i, porque o i é o índice da segtree, e acessando nossa lista usando o left, porque left é um índice na lista. Ok? Então esse aqui é o nosso caso base. Essa build aqui vai funcionar com recursão. O nosso caso base é quando a gente chegar numa folha. A gente vai construir ela de... eu gosto de chamar de cima para baixo, né? Mas, tipo, da raiz para as folhas. Eu acho que é melhor chamar assim. A gente vai construir da raiz para as folhas. Nosso caso base vai ser quando a gente chegar nas folhas. Quando a gente chegar numa folha, é o próprio valor que aquele intervalo representa. Ok? Nosso caso base. Então vamos para o nosso caso não base, né? Nosso caso recursivo. Nosso caso recursivo é o seguinte. A gente está no intervalo... Eu vou ter que ficar voltando e indo toda hora aqui, mas é só para voltar para o desenho. Nosso caso não base é o seguinte. A gente está aqui em um cara no meio da nossa árvore. Não vou pegar esse cara aqui para não parecer que só funciona para ele, nem um cara no final. Vamos pegar esse cara aqui que está no meio. Então, estamos numa chamada recursiva nesse cara aqui. Ou seja, nosso i é igual a 2. Nosso min a gente não tem calculado. Aqui a gente sabe que é 1, mas não vai estar calculado ainda. A gente está querendo calcular ele. Mas a gente vai ter o nosso left e right, que é 0 e 3. Beleza? Respectivamente. Como é que a gente constrói esse cara? A gente sabe que ele vai representar essas 4 posições aqui. Então a gente quer o mínimo dentre esses 4 valores. Beleza? Esses 4 valores aqui. Só que a beleza da segtree é que a gente não vai precisar percorrer os 4. Não agora, pelo menos. A gente vai passar essa responsabilidade para baixo. E é o seguinte, a gente sabe que a gente vai ter que calcular os filhos desse cara, né? Então, a gente vai ter que calcular o cara que é de 0 a 1 e o cara que é de 2 a 3. Então, pra que eu vou olhar esses 4 caras aqui? Vamos olhar esses dois. Vamos olhar o resultado, que é o mínimo valor do filho da esquerda e o mínimo valor do filho da direita, e combinar os dois, pegando o mínimo entre os dois. Porque isso aqui já é suficiente, a gente não precisa realmente percorrer tudo. Então é isso que a gente faz aqui.
vamos construir o nosso filho da esquerda, porque ele também não tá construído. Lembra que eu falei que a gente vai construir de cima para baixo, né? Da raiz para as folhas? Então a gente vai construir o nosso filho da esquerda primeiro. E nosso filho da esquerda vai ter índice 2i. Isso aqui é só um macetezinho matemático de o filho da esquerda é 2i, o filho da direita é 2i mais 1. Vocês vão ver que isso aqui acontece aqui também. Então, esse i aqui é 1, o filho da esquerda é 2i, que é 2, o da direita é 2i mais 1, que é 3. Aqui também, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 4, ou 2 vezes 2 mais 1 é 5. Também aqui 6 e 7, assim por diante. É um macetezinho matemático para popular nossa árvore e a gente não sobrescrever os filhos. Não sobrescrever as posições do vetor, ok? Então, nosso filho da esquerda é o 2i, e o nosso filho da direita é o 2i mais 1. Vamos passar a nossa mesma lista para eles, né? Porque o nosso vetor não mudou. E aí aqui que fica interessante. Beleza. E qual intervalo ele vai representar? O cara da esquerda vai ser o mesmo, né? Pro filho da esquerda. Porque a gente tem que representar o intervalo todo. A gente não pode começar depois do nosso primeiro cara. Só que ele para na metade. Isso aqui é a metade do nosso intervalo. Left mais o tamanho do intervalo sobre 2. Arredondado para baixo. E ele para na metade. Então isso aqui é metade arredondado para baixo. Então isso aqui representa a primeira metade do nosso vetor, de left a mid. E a segunda metade? A gente pega a mid mais 1, né? Que é o próximo valor, e pega todo o nosso vetor, que é até right. Ou seja, da esquerda até a metade para baixo, da metade para cima até a direita. Beleza. Agora que a gente já atualizou os nossos filhos, e a gente tem os nossos filhos construídos, o que a gente vai fazer com eles? Combinar o valor, né? Então a gente quer pegar o mínimo desses dois. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Segue na posição i.min é igual ao mínimo entre o nosso filho da direita, aqui a ordem tá trocada, mas segue na posição 2 vezes i mais 1 é o nosso filho da direita, e o nosso filho da esquerda, a gente quer o mínimo dos dois. Beleza. Então, nossa árvore está construída, né? Porque a gente sabe que tem filhos construídos já, que são a base, as folhas. Algum momento a gente vai chegar neles e a partir deles a gente constrói o nível de cima, depois o de cima, depois o de cima, até chegar na raiz. Só que a gente começa de cima para baixo. Ok. Voltando aqui para falar da consulta. Que tipo de consulta a gente quer? A consulta de mínimo, certo? Range min. É o mínimo do intervalo. E quem é que são os valores aqui que vão estar na nossa função de consulta? LQ é o left da query. RQ é o right da query. E quem que são esse left e right da query aqui? É a pergunta que a gente está fazendo, né? Qual é o mínimo do intervalo de 3 a 10? Então, nosso LQ é 3, nosso RQ é 10. Então, isso aqui é a nossa pergunta. É o intervalo de LQ a RQ. Quem é left e right? O intervalo que essa chamada recursiva está analisando agora. Porque essa função também vai ser recursiva. Vocês vão ver isso, ou já viram também, que em árvore é muito mais fácil fazer as funções recursivas, né? Para passar por elas. Então, esse aqui é o left e right do intervalo do vértice que a gente está olhando agora. E o i é o índice do vértice. Ok? Então vamos olhar o seguinte. Primeiro de tudo, se o primeiro valor da nossa pergunta está depois do último valor do nosso vértice, o que a gente sabe sobre o nosso vértice? Ou seja, se a gente tem um vértice aqui que vai do 1 ao 3, por exemplo. Só que a nossa pergunta é do 4 ao 10. Pergunta aqui. O que a gente sabe sobre esse vértice aqui? Que ele não está na solução, né? Que o mínimo dele, a gente não precisa dele. A gente não só não precisa, a gente não quer. O que o mínimo valor entre 1 e 3 significam para o mínimo valor entre 4 e 10? Nada, a gente não precisa dele. Então, está fora do range, a gente pode descartar. E o que a gente faz se o right da query, que é esse 10 aqui, é menor do que o left? Ou seja, por exemplo, vamos supor que o nosso vértice atual ele representa, por exemplo, 11 a 13. Ou seja, o primeiro valor do nosso intervalo atual é maior do que o último valor que a gente quer olhar. Então isso aqui também é disjunto, né? Os intervalos não têm overlap, a gente não precisa disso aqui. Tchau. Então, fora do range, o que a gente faz? Descarta esse valor. Opa, mas isso aqui não tá descartando, né? A gente tá retornando alguma coisa. O que é isso? Long max, série long max, é um valor muito grande. Pensem dessa maneira, é um valor muito grande. O que isso quer dizer? Que se a gente usar ele para construir nossa solução, ou seja, se a gente pegar a nossa query, que é de 4 a 10, pegar o menor valor de 4 a 10 e tentar combinar com ele, ou seja, tentar usar esse valor, ele não vai atrapalhar a nossa solução. Por quê? Porque ele é muito grande. Pensa que pense nesse valor aqui como infinito. Se a gente pegar o menor valor aqui desse intervalo, vai ser um valor inteiro, ele vai ser um número. Então esse número pode ser muito grande, pode ser 1000, sei lá, 1 milhão. Não vou fazer 1 milhão não, muito grande. 10 mil.
Não importa. Se a gente pegar o mínimo entre 10.000 e infinito, vai ser 10.000. Então é isso essa é a ideia. Isso aqui facilita muito a implementação. E o que tem de especial sobre esse valor aqui? Ele só precisa ser um elemento neutro da nossa operação. Nossa operação aqui é mínimo. Ou seja, qual é o valor que você vai operar com A, que o mínimo entre A e esse valor sempre vai dar A. Infinito, né? O mínimo entre infinito e qualquer valor vai dar esse qualquer valor. Nunca vai dar um infinito. Então, pra gente aqui, esse infinito é só um número muito grande. Se tiver lá a sua questão, onde os elementos do vetor podem ir até 10 à quinta, pega 10 à sexta. É o suficiente. Um valor maior? Não sei. Só cuidado para não ter overflow, né? Do inteiro. Mas a gente só quer um valor que a gente jogar ele para cima na recursão, ele vai ser usado e não vai atrapalhar em nada. Então, ok. Se os intervalos são disjuntos, joga um valor inútil, né? Um valor que é o elemento neutro da nossa operação. Então, outras operações. Se você fosse fazer uma segment tree de máximo, o valor seria menos infinito. Então, só menos isso aqui. Ou se não tiver valores negativos, você pode só botar um zero, um menos um. Já funciona. Se for uma seg tree de soma, zero, porque se você somar qualquer coisa com zero, vai dar essa qualquer coisa. Ou até uma mais complicada, uma seg tree de GCD, né? Maior divisor comum. O elemento neutro é o zero, por quê? O GCD de 0 e x é x, sempre, né? Porque 0 é divisível por qualquer coisa. Então, você pode só pegar o próprio x. Então, é bom pensar nisso aqui. Isso aqui vai ser o elemento neutro. Se você quiser mudar a seg tree para ela fazer outra operação, você tem que mudar esse valor também. Beleza. E esse outro caso aqui é o quê? O nosso left da query é menor ou igual a o nosso left atual. Então, vamos botar aqui o nosso left da query. Qual a gente estava usando mesmo? Era 410, né? Opa, tá. 410. E o nosso right da query é maior ou igual ao right do nosso intervalo. Ou seja, o left da query é menor, mas o right da query é maior. Então, por exemplo, vamos pegar aqui esse aqui é o da query, né? Vamos pegar aqui um left e right qualquer. Sei lá, 5 e 12. Ou seja, desculpa, 12 não funciona. 5 e 9. O left da query, que é o 4, é menor ou igual ao left, que é o 5. Ok, verdade. E o right da query, que é o 10, é maior ou igual ao right atual, que é o 9. Né? Então isso aqui é um caso que representa, que cairia nesse if aqui. O que isso quer dizer? A gente começa a nossa pergunta antes ou igual de onde a gente está, e a gente acaba a nossa pergunta depois ou igual onde a gente está também. Então a gente está contido, né? O vértice atual está contido. 5 a 9, todos os elementos desse intervalo estão dentro de 4 a 10. Se está completamente contido, vai fazer parte da nossa solução. Vamos pegar, porque não vale a pena a gente descer mais na nossa recursão. Porque se a gente olhar aqui atrás, os intervalos vão ficando menores, certo? Então se aqui é de 4 a 7, intervalo de tamanho 4, se a gente descer vai ter só tamanho 2. Ou seja, para que a gente vai descer? A gente vai só pegar o mesmo intervalo gastando mais processamento, olhando mais vértices. Vamos pegar esse cara logo. Então é isso que está acontecendo aqui. A gente está pegando esse cara. O intervalo está completamente contido. Então a gente retorna o mínimo desse intervalo, né? Segment tree na posição i.min. Representa o mínimo de left a right. Então isso aqui vai estar na nossa solução. Então joga para cima, retorna. Se a gente não está completamente fora e nem completamente contido, é parcialmente contido, né? E o que a gente faz nesse caso? Por exemplo, isso aqui foi um caso que foi mostrado no início da aula. Se a gente quer pegar esse intervalo aqui, do 10, 3, 14, 20, 22, se a gente tiver, por exemplo, nesse cara aqui, 6 a 7, a gente está parcialmente contido, correto? Por quê? O elemento 6, que é esse aqui, está dentro do nosso intervalo da pergunta. O intervalo da nossa pergunta está definido aqui embaixo, ó, por esse número 3. Então, tá representado aqui. Mas o 7 não tá. E aí? A gente não pode usar esse vértice aqui. Porque, como foi falado também sobre vetor de prefixo, a gente não tem uma operação uma operação inversa para máximo, para mínimo, por exemplo. Pode ser que a gente use essa geometria para coisas que tem inverso, sim. Mas a gente quer generalizar ela o máximo possível, né? Então, a gente não tem um inverso para um mínimo. Então, a gente não pode pegar esse cara e anular uma parte dele. A gente tem que, infelizmente, tem que descer, né? Para dividir ele em pedaços. Até que um pedaço dele seja completamente contido e outro completamente fora.
E nesse caso, quando a gente desce, esse aqui tá completamente contido, esse aqui tá completamente fora. Então a gente descarta um e pega o outro. Então é isso, né, que a gente quer fazer. Descer mais pra descartar um e pegar outro. Então o que a gente faz? Mesma coisa da construção. Acha o nosso mid e chama a função pra left da query e right da query não muda, né? É a mesma pergunta. De left a mid, então, ou seja, chama pro filho da esquerda e chama pro filho da direita, que é de mid mais um até right. Ok? Ou seja, a gente tá fazendo a query pro filho da esquerda, pro filho da direita, pegando o resultado das duas e combinando, e pegando o mínimo entre os dois. Beleza? O valor da query pro vértice atual, se o vértice estiver parcialmente contido, vai ser o valor da query pros dois filhos de baixo. E aí, por exemplo, se esse filho aqui não tiver nada contido, se estiver totalmente fora, isso aqui vai retornar long max, e isso aqui vai ser meio que ignorado, né? Vai ser tipo infinito contra algum número. Ok? Beleza. Então, nossa query. Query é a consulta, né? Já foi falado também isso, mas só lembrando. Query é a nossa consulta, a nossa pergunta. Nossa query já está aqui mostrada em código. E agora é a parte que é um pouquinho mais complicada, eu acho, mas também nenhuma loucura, que é o nosso point update. Por que tá bem claro aqui que é point update? Porque a gente vai fazer um update de um ponto, não é de um intervalo. Intervalo é outra coisa. A gente vai modificar um valor da nossa lista, vamos dizer assim. E aí vamos pensar nisso aqui, como é que isso aqui funciona. Primeiro de tudo, vamos nomear essas variáveis aqui. Cord, a coordenada, né? O índice na lista onde a gente quer fazer o update do valor. Então a gente quer fazer uma operação do seguinte tipo: chegar aqui na lista, na posição cord. Tá horrível aqui escrever, mas deu pra entender. E atribuir um valor a ele, ok? Só que a gente quer fazer isso de forma que a nossa segtree continue válida. Porque se a gente só fizer isso aqui no vetor na nossa lista, a nossa segtree vai estar representando a lista antiga. A gente quer deixar a nossa segtree ainda válida. E o que a gente quer atribuir aqui? Valor, que é esse cara aqui. Pronto. Ok. Então, cord é o índice na lista onde a gente quer atualizar. Valor é o valor que a gente quer atribuir àquela posição. Left e right é o left e right que a gente já está acostumado, né? Left e right é o intervalo que o vértice que a gente está agora representa. E I é o índice que aquele vértice está na nossa segment tree. Ok. Vamos pensar o seguinte. Se a gente modifica um valor aqui, o que acontece com a árvore? Se esse 20 aqui vira, sei lá, 4. Pronto, 4. Um valor bom aqui. O que isso aqui vai alterar no resto da nossa árvore? Vamos subir aqui. Esse cara aqui vai ser alterado? Claro. Afinal, ele representa esses dois vetores aqui de baixo, né? Então a gente tem que conferir se ele ainda tá válido. E nesse caso aqui ele não tá, né? Porque esse cara aqui tá falando que o mínimo entre esses dois aqui é 14. E era, porque aqui era um 20, né? Acho que 22. Acho que era 20. Só que agora a gente tem que atualizar ele. Vamos recalcular. Esse cara aqui é o mínimo entre os dois filhos. Só que agora o filho é 4. Então, não é mais 14. 4. Opa, mas eu alterei esse cara aqui. E aí? O que isso aqui altera? O que isso aqui atrapalha na nossa árvore? Vamos subir de novo. 11. Esse 11 aqui tá válido? Não sei. Vamos recalcular ele. Vamos pegar o filho da direita, 11. O filho da esquerda, 4. Opa, agora o mínimo é 4. Beleza. Agora, será que isso aqui atrapalha alguma coisa? Pode atrapalhar pra cima. Vamos subir de novo. 1. Esse cara aqui é o mínimo entre o filho da esquerda, que é 1, o filho da direita, que é 4. Opa, mas o filho da esquerda é 1, né? Então é menor que isso aqui. Então não muda nada aqui pra cima. Como não mudou, acabou a nossa função. A gente não precisa mais atualizar pra cima. Ou seja, o que a gente precisa fazer na nossa função de atualização para mexer na nossa árvore? A gente precisa encontrar o cara que a gente quer atualizar, porque o índice dele na segment tree não é o índice dele na coordenada, não é o índice dele na lista, ou seja, i não necessariamente é igual a cord. A gente precisa descer, a gente começa daqui, né? Porque esse índice aqui a gente sabe. A gente precisa descer para encontrar ele. E depois que a gente encontrar ele, a gente precisa atualizar ele e recursivamente atualizando os caras acima dele, né? Porque os caras que representam o intervalo que inclui ele. Ok? Vamos fazer isso. Ok. Update no ponto. Se a coordenada é igual a left e a coordenada também é igual a right. O que isso quer dizer? Left e right são iguais, né?
Se as duas coisas são iguais a uma terceira, então elas são iguais entre si. Ou seja, left e right são iguais, representam um valor só, né? Igual nessa função aqui atrás. Aqui. Então, left e right representa um intervalo onde tem um valor só. Que valor é esse? É o valor que está em chord, que é o que a gente queria encontrar. Ou seja, achou, o que a gente faz? Atualiza. Ok? Segue tree na posição i é igual ao valor. O mínimo naquela posição é o valor agora. Então, o que a gente fez nesse ponto aqui seria só trocar aqui o 20 pelo 4. Beleza. E agora? Acabou, né? Essa parte foi feita. Beleza. E agora, se a nossa coordenada for menor que o nosso left, ou seja, a gente tem um intervalo que está aqui. Então, esse aqui é o left. A nossa coordenada está atrás. Ou seja, o intervalo que a gente está olhando, nossa coordenada não vai estar ali. A gente pode descer quanto a gente quiser. Nossa coordenada não vai estar ali. E o mesmo acontece se a nossa coordenada estiver. Aqui é o right, aqui é o left. Se a nossa coordenada estiver para cá. Ou seja, a gente pode descer o quanto a gente quiser. A gente não vai mais para a direita nem mais para a esquerda. A gente só vai dividir esse intervalo. Então, o intervalo que a gente está olhando aqui, não, a nossa coordenada não está nele. Então, isso aqui não é interessante para a gente, né? Return. Então, tanto faz isso aqui. A gente não precisa mais mexer com isso. Beleza. Agora a parte interessante, né? Parcialmente dentro, parcialmente fora. Então, se a gente tem o nosso intervalo aqui e ele é maior do que um cara só, não é parcialmente dentro e parcialmente fora, na verdade. A gente tem um intervalo grande, mas nosso ponto é um cara só. Então a gente quer diminuir até achar esse cara. Então, vamos fazer a nossa operaçãozinha aqui. Primeiro a gente vai achar o nosso meio. E agora a gente vai fazer o seguinte. A gente está em um vértice que representa o intervalo em que aquele ponto está. Ou seja, esse cara vai ser atrapalhado pela atualização do ponto. Então o que a gente vai fazer? Vamos rodar a nossa função para os dois filhos. Ou seja, vamos fazer o point update nos dois filhos. Seria como se a gente estivesse pegando uma sub-árvore, né? Não, é exatamente isso, na verdade. É uma sub-árvore da nossa segment tree. Atualizar ela ali. E vamos ver se isso atrapalha depois. Ou seja, a gente vai fazer o point update na sub-árvore da direita, sub-árvore da esquerda. E se isso aqui atrapalhar, a gente vai atualizar, né? Beleza, como é que isso aqui funciona? Point update para left até mid, com índice 2i, filho da esquerda. Point update de mid mais 1 até right, com índice 2i mais 1, que é o da direita. Mantendo coordenada, porque isso aqui não mudou. Mantendo o valor, porque isso aqui também não mudou. A gente quer atualizar para o mesmo valor e a gente quer a mesma coordenada. Aí lembrando, se essas chamadas aqui eventualmente chegarem para fora, só vai retornar e a gente não vai usar isso aqui. Se elas chegarem no valor exato, atualiza. Beleza. E agora que a gente chamou o point update para os filhos, o que isso quer dizer? Vamos voltar aqui no desenho. Esse desenho aqui é muito bom. Se a gente chamou o point update para cá, a gente garante que esse valor que está aqui nesse 14 é válido. Quer dizer, vamos voltar para esse desenho aqui melhor. Se a gente chama para esse cara aqui, para os dois filhos dele, a gente garante que esse 11 aqui está válido, esse 14 aqui, esse 4 aqui está válido, mesmo para atualização. A gente atualizou e ele ainda assim está válido. Então a gente já pode atualizar o cara atual, né, baseado nos dois. Como esse aqui tá válido, esse aqui tá válido, esse aqui para ficar válido é só pegar o mínimo entre os dois. Então, vamos fazer isso. Segment tree na posição i, que é o índice atual, ponto min, recebe o mínimo entre o filho da esquerda, que é o 2 vezes i, ponto min, e o filho da direita, que é o 2 vezes i mais 1, ponto min. Ok. Então, nosso point update está feito, né? Então, em resumo, se a gente quer atualizar um vértice atual, a gente atualiza os filhos, e depois, quando os filhos estiverem válidos, a gente reconstrói a solução, recombina os filhos. Ok? Vamos falar dessas funções aqui. Qual a complexidade disso? Log. Como que é log? Não vai ser exatamente log, também é 4 log, também é um pouco estranho de ver. Mas eu vou falar um pouco por cima, porque também não vale muito a pena discorrer tanto sobre isso. Mas a ideia é o seguinte: quando você tiver um cara aqui, e você for atualizar um ponto que está no intervalo dele, você vai descer para os dois lados, certo? Só que um dos lados você pode eventualmente chegar numa parte onde você tá fora agora, você não tá mais dentro do intervalo. Dá pra provar que isso só acontece 4 vezes, ou seja, você só vai descer a árvore 4 vezes. De você ir pra um cara e esse cara na verdade tá fora, e aí você cortar. Dá pra provar que isso acontece 4 vezes. Também não vou provar aqui, porque acho que não é interessante fazer isso. Aqui a gente tá mais interessado na implementação e como usar. Mas é 4 log. Por isso também é bom pensar que a Segment Tree ela é muito poderosa, mas ela não é assim,
tem problemas que outras estruturas resolvem e que é melhor usar as outras estruturas, às vezes. Então, por exemplo, a árvore de Fenwick, né, a BIT, Binary Indexed Tree, ela resolve alguns problemas que a SegTree resolve, como, por exemplo, query de soma em tempo log também, e em espaço nlog também. Nlog não, né? Em espaço linear, desculpa. Espaço linear também. Então, por que a gente não usa. Já que a BIT resolve alguns e não todos os problemas da SEG, por que a gente usa a BIT ainda para alguma coisa? Então é um pouquinho mais rápida. É mais fácil de implementar também. Porque ela não tem essa constante. Ela é espaço N e consulta log, e não espaço 4N e consulta 4log. Então a constante aqui é um pouquinho alta. Risquei sem querer, mas a constante aqui é um pouquinho. Tem uma constante um pouquinho alta. Geralmente isso aqui não atrapalha, não, mas é bom você saber mais de estrutura. Ok. Temos um problema. Isso aqui é uma point update, certo? Update em ponto. Beleza, mas e se eu quiser fazer update em range? E se eu quiser que vários valores somem alguma coisa, ou se vários valores troquem para alguma coisa, esse tipo de coisa. Aí entra essa aqui é a nossa pergunta, né? Se a gente quiser fazer alterações em um range inteiro. Nesse caso aqui, pra gente fazer isso, a gente teria que fazer vários point updates. Isso aí fica horrível, isso aqui fica pior do que se fosse uma lista normal. Fica. Porque cada atualização é log de n, né? A gente vai fazer até n atualizações, o pior caso seria atualizar o vetor inteiro. Fica pior do que a nossa build. Fica horrível. Porque ficaria n vezes log de n. Fica tenebroso. Então a gente não quer isso aqui, né? A gente quer uma coisa melhor. É aí que chega a Laser Propagation. Isso aqui a gente não vai falar sobre na aula, mas eu vou encorajar bastante vocês a pesquisarem, porque é bem interessante. E não é tão complicado assim. Só foge um pouco do escopo aqui, porque a gente tem um tempo um pouco limitado. Mas, por cima, você vai ter como se fossem duas segment tree. E uma árvore é igual a que eu estou mostrando para vocês. A outra vai guardar atualizações. Então, no vértice, sei lá, se você tivesse esse vértice aqui, e você quer atualizar todos os caras abaixo dele, você não vai atualizar todos os caras embaixo dele, porque vai que você nem vai usar esse cara agora. Vamos supor que você quer que todos os caras aqui abaixo somem 5. Então, sei lá, mais 5. Você vai guardar essa atualização, mais 5. E aí, quando você precisar consultar alguma coisa nessa parte da árvore, quando você chegar nesse cara, você vai ver, opa, tem uma atualização aqui que eu não processei. Processei ela só pro nível de baixo. Então, você vai mover um mais 5 pra cá, mais 5 pra cá, e aí você desce. Mas tá, você só vai usar esse cara aqui, aí você move mais 5 pra cá, pra um lado e pro outro, né? E aí você pode apagar esse, você já move a seleção pra baixo, apaga esse. Aí vamos supor que você só quer esse cara aqui, sei lá. Apaga esse aqui. Então você não precisou atualizar essa metade do intervalo inteira. Só porque você fez essa lazy propagation. Lazy quer dizer preguiçosa, então propagação preguiçosa. Você propaga quando você precisar. Quando você não precisa, não tem pra quê propagar. Não vou falar de implementação disso, eu só quis falar por cima mesmo pra vocês terem ideia do que é, e é bem interessante. Aqui também está recomendado aqui tá uma mini implementação da lazy propagation, né? Tem esse bowl aqui que você precisa propagar algo e tal, esse int aqui é o valor que você precisa propagar. Mas se vocês quiserem pesquisar sobre isso, vocês podem ver aqui. Aqui está o link de um curso de Segment Tree do Codeforces. Na verdade, isso aqui não é um curso de Segment Tree em si, é um curso de programação competitiva. Acho que a segunda ou terceira aula são essas aqui de Segment Tree. Ok? Acho que é segunda, terceira e quarta, algo do tipo. Então, vai estar o link no slide aí se vocês quiserem. E eu recomendo bastante, vale a pena vocês olharem isso aqui. Ok? Alguma dúvida que tiverem, vão no Discord do Grupo Pro, tem, né, um canalzinho aqui feito para tirar dúvidas. Só mandar aqui. E aqui tem nossas referências também. Então, como o Gustavo falou mais cedo, o curso da Unesp, tem o curso da UFMG aqui também. E esse aqui é uma questãozinha dos cursos, né? Aqui, se não me engano, não sei se é a questão ou se é o próprio curso, mas é o curso que eu tava falando também. Que é o que tá no Codeforces. Enfim, usem Codeforces, tá? Muito bom também. No mais, foi isso. Foi isso. Segment 3 aí pra vocês. É um assunto muito importante. Esses assuntos de estudo de dados são sempre muito importantes. Então, eu aconselho vocês aprenderem o Lazy Propagation, fazerem alguns exercícios. O Matias, que fez o slide, disse que aprendeu nesse link do Codeforces, então é importante sim, é bem bom, é bem didático. Faço questões do Jude também. E acho que é isso aí. Valeu aí, pessoal, e bons aprendizados.